Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. São 6 horas. As notícias com Nadine Soares. Bom dia, começamos com os destaques do debate para as eleições presidenciais. Catarina Martins e João Coutinho Figueiredo pediram contas à Justiça na sequência das escutas em que foi ouvido António Costa. Um dos poucos momentos de concordância entre os dois candidatos. Catarina Martins considera que a Procuradoria-Geral da República deve explicações ao país sobre a Operação Influencer. O Procurador-Geral da República deve explicações ao país. Este caso é um caso muito grave, não é o único, ou seja, eu acho que causa o natural alarme por estar em causa um ex-primeiro-ministro e por estar em causa um processo que até determinou de alguma forma a queda de um governo e, portanto, as pessoas estão mais atentas, mas a verdade é que nós temos vindo a ter sucessivos casos gravíssimos na justiça portuguesa. Já o candidato liberal acompanha a mesma ideia de Catarina Martins, defende que a Justiça deve provar que se mantém afastada de interesses corporativos. Não só neste caso, em muitos outros já devia ter vindo a público esclarecer porque é que determinados processos têm o desenrolar que têm, ou determinados métodos de obtenção de prova são utilizados em excesso. Tudo isso carece de explicação e eu devo dizer que a única solução não é ter o poder político a interferir mais no... Eu acho que não. Eu rejeito completamente esse modelo. Mas da mesma maneira que a Justiça não se pode envolver na política, estamos a dizer que a política não se deve envolver na Justiça. Mas para isso a Justiça tem que dar provas que é capaz de se regular a si própria sem interesses corporativos. Mais acesa foi ainda a discussão sobre a defesa nacional e o papel de Portugal na NATO. Catarina Martins considera que o aumento do investimento na defesa é um desperdício que podia ser investido noutros setores da economia portuguesa. Fazer compras de armamento que permeiam indústrias de armamento francesas e alemãs que têm ganho muito com as decisões que são tomadas e que nem por isso colocam os países mais seguros. E ainda por cima gastando recursos que o nosso país precisa e como precisa para áreas fundamentais da nossa soberania. Uma coisa tão básica como o acesso à habitação, eu acho que é absolutamente desproporcionado, desequilibrado e, sobretudo, sem estratégia, gastar este investimento para fazer vontades que não correspondem a uma avaliação das necessidades reais do nosso país. Já Coutinho Figueiredo acusa Catarina Martins de estar a fugir ao posicionamento do Bloco de Esquerda em relação à NATO. Catarina Martins está aqui a tentar disfarçar o incómodo que toda esta questão lhe causa. Não me causa incómodo nenhum. Causa, porque ainda há 2 dias, numa entrevista, declarava que, por si, Portugal estaria fora da NATO. Suponho, porque parece de elementar bom senso, é que Portugal está, ao mesmo tempo que está a fazer esse investimento, a integrar-se noutras cadeias de abastecimento de produção de equipamento militar ou de utilização militar. Portanto, Portugal tem que estar integrado e, nesse sentido, sim, parece-me boa ideia e parece-me que a NATO é, de facto, a nossa garantia de defesa única. São os destaques do debate para as presidenciais que juntou Catarina Martins e João Coutinho de Figueiredo. Hoje, já depois do Jornal das 9 da manhã, a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda vai estar em entrevista na Rádio Observador com os jornalistas Miguel Pinheiro, Rui Pedro Antunes e Mariana Lima Cunha. Ainda na corrida a Belém, Luís Marques Mendes não quer ser um presidente como a Rainha de Inglaterra, uma comparação feita pelo próprio candidato. Isto durante um jantar com apoiantes em Monção, no distrito de Viana do Castelo. Luís Marques Mendes diz que quer ser um chefe de Estado proativo e com ação. Serei um presidente proativo, interventivo, com ação. Nunca uma rainha de Inglaterra. Não há que ter nada contra a rainha de Inglaterra, ou se quisermos hoje contra o rei de Inglaterra. Mas o que Portugal precisa é de algo diferente. Maior capacidade de ação. Declarações de Luís Marques Mendes aos jornalistas neste registro captado pela RTP. O candidato presidencial, apoiado pelo PSD, garante que se chegar a Belém vai seguir em frente, sem ficar à espera de mais diagnósticos. Olhamos ainda para uma nova sondagem que coloca Luís Marques Mendes em primeiro lugar. O estudo é divulgado pela Euronews. O candidato apoiado pelo PSD e CDS surge em primeiro lugar na pesquisa, com 16,9% dos votos. António José Seguro, apoiado pelo PS, em segundo, com 13%, seguido de Gouveia
Gouveia e Melo com menos 3 décimas. Em quarto, André Ventura, apoiado pelo Chega, com 12,6% e Coutinho de Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, com 12,2%. Ou seja, estes 4 candidatos separados por poucas décimas, praticamente empatados, bastante distanciados, surgem Catarina Martins, com 2%, seguida de António Filipe e Jorge Pinto. O Primeiro-Ministro regressa hoje ao Parlamento para um debate quinzenal, a menos de uma greve geral marcada pela CGTP e a UGT. Os debates quinzenais realizam-se em formatos alternados, um aberto pelo Primeiro-Ministro e o seguinte pelos partidos. No centro de debate por parte da oposição deve estar antes a proposta da reforma da legislação laboral do Governo, ainda em discussão em sede de concertação social. E o que motiva a greve geral marcada pelas 2 centrais sindicais para 11 de dezembro é a primeira deste Governo e desde 2013, quando Portugal estava sob intervenção da Troika. Esta semana, quer o Primeiro-Ministro, quer o PSD destacaram a importância desta reforma da lei laboral para o crescimento económico do país. A Assembleia da República vai levantar a imunidade parlamentar do líder do Chega por ter chamado corrupto ao antigo autarca de Espinho, mas André Ventura não recua e repete estas afirmações. Os deputados têm um estatuto especial, mas quando a imunidade parlamentar é levantada, podem responder em tribunal. O Ministério Público tinha pedido o levantamento da imunidade para que André Ventura fosse constituído arguido e posteriormente ouvido perante os juízes. O Chega já tinha dito na quarta-feira que não se ia obstaculizar este processo e o líder do partido insiste que não vai retirar as acusações que fez ao antigo deputado do PSD, Joaquim Pinto Moreira. Eu não retiro o que disse porque eu acho mesmo que o Joaquim Pinto Moreira é um corrupto, geriu mal e geriu de forma corrupta os destinos de uma Câmara Municipal, desviou dinheiro e nós todos ouvimos o que disse. Isto não é uma questão de ser da minha opinião. Nós ouvimos as escutas em que ele dizia que por cada 25 mil euros ele fará uma abordagem e fará tentativa de obter obras públicas, que chamava bifes a subornos. Nós ouvimos. Agora, eu acho que cada vez mais nós temos de ter 2 tipos de políticos, os que dizem as coisas e os que não dizem as coisas. Se nos habituarmos a políticos que não dizem as coisas e que têm medo de falar porque vão ser julgados ou processados, eu acho isso errado. O Parlamento prepara-se para aprovar esta sexta-feira um parecer da Comissão de Transparência que autoriza o Parlamento do Chega a responder, do Chega a responder em tribunal por causa dos cartazes que mandou fixar sobre o Bangladesh e a comunidade cigana. Na atualidade internacional, a Ucrânia recusa um apaziguamento com a Rússia e diz que quer uma paz verdadeira. O Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano compara a situação atual no país com a entrega de terras à Alemanha pelos aliados para tentar parar as ambições territoriais de Adolf Hitler. O ministro ucraniano afirma que a Europa teve demasiados acordos de paz injustos no passado, todos eles apenas conduziram a novas catástrofes. Já do outro lado, Vladimir Putin garante que o Donbass vai fazer parte da Rússia, mesmo que seja à força. O presidente russo avisa que as tropas ucranianas têm de se retirar desta região do leste, quer queira, quer não. São declarações captadas pelo canal indiano India Today, numa visita oficial de Vladimir Putin a Nova Delhi. E terminamos no desporto. Na Final Four da Taça da Liga, o Porto foi eliminado pelo Vitória Sport Clube. Os Dragões perderam em casa por 3-1. É a primeira derrota dos azuis e brancos em competições nacionais esta época. Nelson Oliveira, Samu e Camara foram os autores dos golos do Vitória de Guimarães. Já Gabri Veiga apontou o único gol da equipa do Porto. O treinador dos Dragões, Francesco Farioli, admite que a equipa teve muitos erros durante o jogo. Acho que fizemos de tudo, pelo bem e pelo mal. Não são os resultados que esperávamos. Tentámos de tudo para voltar ao jogo, mas tivemos muitos erros. Temos de mudar de página no jogo de domingo. Já o treinador do Vitória Sport Clube, Luís Pinto, fala numa equipa que demonstrou capacidade e maturidade frente ao 11 do Porto. Numa equipa tão jovem como a nossa, acho que é mesmo importante nós termos os pés assentes na terra e perceber que o que fizemos aqui hoje foi fantástico, demonstrou maturidade, capacidade, ainda para mais iniciamos o jogo a perder na casa de um adversário que 2 golos sofridos, salvo erro, em casa, por isso demonstra bem aquilo que nós fomos capazes de ser, mas foi hoje e nós temos que ser consistentes nessa maturidade. Luís Pinto, treinador do Vitória de Guimarães, depois de vencer o Futebol Clube do Porto no Estádio do Dragão, a equipa segue assim para as meias finais da Taça da Liga, tem encontro marcado com o Sporting na Final Four em Leiria. Hoje é ainda dia de derby eterno no Estádio da Luz, jogo da jornada número 13, jogo importante para os 2 emblemas lisboetas, Benfica e Sporting, com emissão especial, como sempre aqui na Rádio Observador. Mas ainda no futebol, Portugal conhece hoje os primeiros adversários da fase final do Mundial 2026 de futebol, a Seleção Nacional é cabeça de série e por isso
escapa para já aos 3 anfitriões e aos principais tubarões mundiais. Este sorteio está marcado para as 5 da tarde, hora de Lisboa. Mais destaques sobre o desporto nacional e internacional no Vamos à Bola, da Rádio Observador. Mas primeiro, já a seguir, a conferência de imprensa. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica no Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.